A paz de Cristo seja com todos vocês. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. A paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Paz do Senhor Jesus, seja com todos vocês, sejam bem-vindos. Como vocês leram a legenda, hoje iremos falar sobre batalha espiritual. Amém, meus irmãos? Você que puder, compartilhe com seus contatos. Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Você que está entrando, não saia, permaneça para ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu te faço uma pergunta nessa hora. Você sabe o que é batalha espiritual? Você sabe como vencer uma batalha espiritual? Você sabe como guerrear uma batalha espiritual? Talvez o seu casamento pode estar passando por uma batalha espiritual. Talvez a vida dos seus filhos, talvez a sua vida, não sei. Você crê no mundo espiritual? Eu creio. Amém? Eu creio. Então você que está chegando, compartilhe essa live para que mais vidas possam ouvir a palavra do Senhor. Uma palavra muito importante, batalha espiritual. Uma palavra que é pouco pregada, uma palavra que é pouco ensinada nos dias de hoje. É difícil. É difícil. Então vemos que muitos não têm interesse. Muitos não têm interesse. E às vezes, esses muitos que entram e saem, estão passando por batalhas travadas na vida. Batalhas espirituais. Às vezes, você que está entrando e está saindo, Satanás tem cirandado a tua casa, a tua família. E às vezes você não sabe nem como lutar, como batalhar essa guerra espiritual. Eu não sei nem dizer se você sabe o que é uma batalha espiritual. Sinceramente, eu não sei. Porque é uma palavra que está escassa no meio do povo de Deus. Ensinam tantas coisas, mas o que é devido ensinar ao povo de Deus não ensina sobre batalha espiritual. Amém? Então eu peço a você, compartilhe. Por que eu estou pedindo para compartilhar? Porque é importante que mais pessoas possam ouvir essa palavra. É importante. É muito importante. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite a todos. A paz seja com todos vocês. Em nome de Cristo Jesus. Vou dizer mais uma vez, você que está chegando, permaneça para ouvir a palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz. Amém, meus irmãos? É muito importante ouvirmos a palavra. Bom, você que pode, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Você que não pode, amém. Fique em paz, apenas ouça com atenção. Em nome de Jesus. Amém?
Efésios capítulo 6, versículo 10. Iremos falar sobre a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Você que pode, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo, examine, que não fique somente nas palavras desse pecador miserável aqui, mas que você possa examinar na sua Bíblia, se você puder pegar. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vem dizendo para a igreja de Éfeso, assim, versículo 10 de Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Até aí. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17. A armadura de Deus, batalha espiritual. Essa é a palavra de hoje à noite. Você que está chegando, a paz de Cristo seja contigo. No versículo 10, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, ele vem dizendo para a igreja de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que o apóstolo Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Por que o apóstolo Paulo disse isso aqui para a igreja de Éfeso? Porque o apóstolo Paulo percebeu que essa igreja estava ficando fraca. Essa igreja não estava mais buscando a Deus. Como é que o cristão, ele se fortalece no Senhor e na força de Deus? É quando o cristão tem uma vida de oração. É quando o cristão está orando constantemente. Se ele ora constantemente, se ela ora constantemente, será fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque a oração, ela nos reveste de poder, o poder do céu. Então o apóstolo Paulo, ele observou a igreja de Éfeso nesse quesito. A igreja estava ficando fraca, porque uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora, ela vai morrendo aos poucos espiritualmente. Porque é impossível se manter de pé na vida cristã sem oração. É impossível. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dessa igreja para que volte a orar, para que torne a oração. Amém? E eu te faço uma pergunta hoje: como está a sua vida de oração? Você tem se fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus por meio da oração? Ou você tem negligenciado a oração na sua vida? Vou repetir: uma igreja que não ora, uma igreja que não tem o hábito de orar,
buscar a Deus, falar com o Pai. É uma igreja fraca, morta e fria e vazia espiritualmente. Amém? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 11, o apóstolo Paulo vem dizendo para a igreja de Éfeso: vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Por que o apóstolo Paulo dizia isso para a igreja de Éfeso? Porque a igreja estava despida, estava nua espiritualmente. Então Paulo disse: vocês têm que se revestir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmão Luiz? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E eu te faço uma pergunta aqui: como está a sua vida? A sua vida está revestida de toda a armadura de Deus? E aí? Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é um pedaço, não é uma parte. De toda. Amém? Para que possais estar firmes. Contra o quê? Contra o homem? Contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz. Entenda uma coisa, meus irmãos. O único interessado em que você não tenha uma vida de oração, o único interessado em que você não busque poder de Deus para a sua vida, que você não se fortaleça, mas que se mantenha fraco, fraca, vazio, vazia, morto, morta espiritualmente, é o diabo. O único interessado nessa história em que você não se revista de toda a armadura de Deus é o diabo. É o único. É o único. Entenda isso. Entenda isso. A Bíblia está dizendo: ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto e é sagaz. O diabo é inteligente. Ele é estratégico. Ele sabe como derrubar o homem. Ele sabe como derrubar a mulher. Ele sabe também como fazer com que o homem e a mulher não orem, não se revista de toda a armadura de Deus. Ele sabe. Ele é um anjo caído, mas é um anjo. E o diabo tem feito muitos crentes tropeçarem na oração, falharem na oração, falharem em não se revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Essa palavra aqui é muito importante para a vida cristã. Se eu fosse você, se eu tivesse no seu lugar, eu prestaria bem atenção nessa palavra e guardaria no meu coração. Amém? Versículo 12. O apóstolo Paulo, no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre quem são os inimigos espirituais, porque é uma batalha. Mas entenda que no versículo 10, ele vai dizer sobre o fortalecimento, buscar poder em Deus. E no versículo 11, ele vai falar sobre um revestimento espiritual. Então, primeiro, busca-se poder. Segundo, busca-se revestimento espiritual. Para quê? Para ficar de braço cruzado? Não. Aí agora vai vir os inimigos. Quem são os inimigos do cristão? Quem são os inimigos da igreja? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então o apóstolo Paulo já disse. A luta da igreja, a batalha da igreja não é contra carne nem sangue. O que significa carne e sangue? Significa o próximo. Hoje estamos no tempo da graça. A nossa luta hoje não é contra o nosso próximo. Não é contra o homem, não é contra a mulher. Não é contra o vizinho, o primo, a esposa, o filho, o marido, o patrão. Não. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, era olho por olho e dente por dente. O inimigo era o próximo. Matava-se uns aos outros. Fazia justiças, matando uns aos outros. Tinha batalhas, exército contra exércitos. Mas hoje, estamos no tempo da graça. A batalha não é física. Não é contra carne nem sangue, mas é espiritual.
E Paulo vai continuar dizendo aqui, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem são esses daqui que eu acabei de citar? São anjos caídos que outrora, no passado, adoravam a Deus, obedeciam a Deus, reverenciavam-se a Deus, mas que hoje não obedecem mais a Deus. Eram anjos celestiais, era anjos de luz da parte do Senhor, mas que se rebelaram e foram arrastados pela terça parte da cauda do diabo, do dragão, antiga serpente, Satanás. E hoje se tornaram esses seres malignos das trevas. Eu vou repetir aqui, contra quem que você luta e contra quem que eu luto, e contra quem vem contra nós. Versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, demônios, contra as potestades, demônios, contra os príncipes das trevas desse século, demônios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, demônios, espíritos malignos, terríveis, que estão aqui na terra, ao derredor, buscando quem possa tragar. Essa é a luta espiritual. São contra seres espirituais. E em uma batalha espiritual, entenda uma coisa, em uma guerra espiritual, não se pode lutar com armaduras físicas, não se pode lutar com armaduras, com armas feitas por mãos de homem, não. Em uma guerra espiritual, se luta com armas espirituais. E quais são as armas espirituais, irmão Luiz? São as armas que Jesus deixou para a igreja usar. A oração, o jejum, a palavra, a fé. Amém? Armas espirituais. Armas espirituais. E por que o diabo tem vencido muitos crentes hoje? Por que o diabo tem cirandado em lares cristãos hoje? Porque não tem oração, não tem jejum, não tem palavra, não tem temor, não tem obediência. A batalha espiritual, a guerra espiritual. Quantos casamentos cristãos no meio da igreja cristã o diabo tem destruído? Quantas famílias o diabo tem destruído? Quantos filhos o diabo tem colocado nas drogas? Por quê? Porque dentro daquela casa era para ter oração e não tem. Era para ter vigilância e não tem. Era para ter jejum e não tem. Os pais não oram pelos filhos. Os pais não jejuam pelos filhos. Os pais não oram pelo seu lar. O marido não ora pela esposa. A esposa não ora pelo marido. O marido não ora, não jejua pelo seu casamento. É guerras espirituais. O diabo não brinca. Os demônios não brincam. As potestades não brincam. Os principados não brincam. As legiões não brincam. As castas não brincam. E por que você brinca? E por que você brinca? Eles não brincam. Eles destroem, aniquilam, matam. Mas Jesus deixou as armas espirituais para a igreja usar. Mas muitos não têm usado. Muitos não têm usado. É batalha, estamos em guerra contra o inferno inteiro. E o inferno está em guerra contra nós. Mas só que o diabo conhece quem está fortalecido na força do Senhor. O diabo conhece quem está revestido de toda a armadura de Deus. O diabo conhece quem usa as armas espirituais. O diabo conhece. Ele conhece. Ele conhece. O diabo sabe a casa que tem oração. O diabo sabe a vida que tem oração. O diabo sabe o casamento que é coberto pela oração, pelo jejum. O diabo sabe. O diabo sabe. A casa que ensina a criança o caminho que se deve andar por meio da palavra. O diabo sabe. Entenda isso, meus irmãos. O diabo tem derrubado a muitos.
O diabo tem vencido a muitos crentes. Ei, essa história de dizer o diabo está debaixo dos meus pés, essa história de cantar, dá-lhe um bicuda na cara do cão, essa história de dizer pisa na cabeça da serpente para matar, isso é engano, isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz em 1 Pedro, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando quem possa, bramando, buscando quem possa tragar. Vai, dá mole, vacila para tu ver. Vacila, não ora não para tu ver, não jejua não para tu ver, não cobre a tua casa de oração não para tu ver, não se joga na palavra não para você ver, não vigia não para você ver. O que vai acontecer contigo, com a tua casa? Os inimigos são espirituais, não são carne nem sangue, são demônios malignos, seres cruéis, sem piedade, sem misericórdia. Esses são os inimigos. E você acha que vai vencer o diabo como? Você acha que vai vencer a batalha espiritual como? Pisando na cabeça da serpente para matar? Dando 3 pulinhos? Dando bicuda na cara do cão? Você foi ensinado errado, querido. Você foi ensinado errado. Paulo está dizendo aqui no versículo 10 de Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você não tem vida de oração, você não tem poder. Se você não tem vida de oração, você não tem força do Espírito Santo sobre ti. E como é que tu vai vencer o diabo? Pisando na cabeça do diabo? O diabo está dando gargalhada. O diabo está rindo de muitos crentes. O diabo está rindo de muitos crentes. Essa é a grande verdade, querido. Essa é a grande verdade. Enquanto a igreja não se despertar, enquanto a igreja não acordar e entender que o cenário não é aquilo que ela pensa que é, não é. O cenário é de guerra, é de batalha. E o alvo da guerra espiritual é a tua vida, é a tua casa, é os teus filhos, o teu casamento, o teu ministério. O diabo não está preocupado com a tua vida financeira. O diabo não está preocupado com a tua beleza. O diabo não está preocupado com o que você tem no banco. O diabo está preocupado em te levar à queda. O diabo está preocupado em destruir a tua casa. O diabo está preocupado em te jogar na lona. O diabo está preocupado em colocar seus filhos nas drogas. O diabo está preocupado em colocar seus filhos na prostituição. O diabo está preocupado em te colocar no mundo, lá atrás, da onde Jesus te tirou. O diabo está preocupado em causar contenda no teu casamento e causar divórcio. O diabo está preocupado em te colocar no adultério. Essa é a preocupação do diabo. Então vigia, se liga, acorda, desperte tu que dormes. A batalha é travada no mundo espiritual. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso aqui, como lutarmos essa batalha. Agora vamos falar das armaduras de Deus. Versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Temos que andar na verdade. O cristão tem que andar na verdade. O cristão não pode andar na mentira. O cristão não pode andar no engano. Não. O cristão tem que andar na verdade. Amém? Na verdade. E vestido a couraço da justiça. O cristão tem que andar na justiça de Deus. O cristão tem que ser justo. O cristão não tem que ser injusto. O cristão não tem que amar a injustiça. Ele tem que amar a justiça, porque Deus é justo. E calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Isso aqui significa você levar o evangelho, anunciar boas novas. É se dispor a pregar o evangelho. É se dispor a anunciar o reino de Deus. É toda vez que Deus te der a oportunidade de você abrir a tua boca e explanar a palavra do Senhor. E calçar os pés. Lá em Salmos diz, quão formosos os pés dos que vos anunciam o evangelho. Oh glória. Amém? Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé é muito importante. Para que serve o escudo da fé? Vamos lá. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, ele lança dardos. O diabo lança
dardos inflamados, lança setas sobre a tua vida e sobre a minha vida. E temos que ter conosco o escudo da fé, sobretudo embraçando o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação. O capacete se põe na cabeça, guardar nossa mente na palavra de Deus. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, ó. A espada do Espírito, ó. Aqui, ó. A espada do Espírito. A espada do Espírito. Amém? Essas são a armadura de Deus. A armadura de Deus. Temos que nos vestir de toda a armadura de Deus. Andar na verdade, viver a verdade. Andar na justiça, viver a justiça. Calçar os pés na preparação do Evangelho, anunciar o reino de Deus, pregar o Evangelho da verdade. Tomar sobretudo embraçando o escudo da fé, para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo lança dardos inflamados na mente do homem e da mulher, no coração, no corpo. São batalhas espirituais. Por isso que eu disse que essa luta você não vence com armas feitas com mãos de homens. Não. Essa luta é espiritual. E temos que sermos espirituais. Temos que estarmos no Espírito para vencermos essa batalha. Amém? Então, se você é cristão, se você é cristã, está ouvindo essa mensagem, atente para o que você está ouvindo. O diabo, ele não brinca. Ele não brinca. Ele não brinca. Quantos você conhece, como eu conheço, que um dia pregaram, cantaram, oraram por vidas, fizeram a obra do Senhor? Tem chamado de Deus em sua vida, mas não vigiaram, se afastaram da oração, se afastaram da palavra, se afastaram do jejum, do temor e obediência a Deus. E hoje estão no mundo, bebendo, se prostituindo, usando drogas, na boca de fumo portando um fuzil. Homens e mulheres que Deus usava grandemente pelo Espírito, mas que hoje estão servindo a Satanás. Brincaram com Deus. Acharam que podia viver de qualquer maneira. Esqueceram dessa palavra aqui. Não se revestiram de toda a armadura de Deus. No começo até se revestiam, mas depois relaxaram sua vida espiritual, suas vidas espirituais. E hoje estão no mundo. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço, é muito triste. É muito triste quando eu vejo postagens, sabe, de pessoas que eu sei que Deus usava no passado e hoje estão no mundo. Meu coração dói. É muito triste. Eu também um dia já vivi dessa forma. Não vigiei. Caí no laço do diabo. A culpa foi minha. Não atentei para essa palavra. E o diabo me tragou com grande fúria e ira. Amém? E foi uma guerra. Foi uma batalha travada. Para mim poder estar aqui hoje, foi uma batalha travada. Eu voltei da onde o Senhor me tirou. Eu voltei para pornografia, masturbação. E eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Estava pecando contra o Senhor, mas eu não tinha força para parar. A minha carne estava fortalecida, querendo mais e mais pecado. E eu conhecia a palavra, mas não vigiei. Caí. Não pude suportar essa batalha espiritual porque eu não estava preparado. Eu não estava fortalecido na força do Senhor. Eu não estava revestido de toda a armadura de Deus.
Amém? E Jesus me libertou pela misericórdia no ano de 2021. O Senhor me livrou a minha alma. Minha alma estava presa por legiões de pombagira e da prostituição. Foi uma batalha travada. Não foi fácil. Guerra espiritual travada contra a minha alma. Mas Jesus, pela infinita misericórdia, o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu queria sair daquela vida, mas eu não tinha força. Todo dia pecava contra o Espírito Santo de Deus. Todo dia. Mas Jesus é bom. Me deu força. E me libertou, me purificou, me santificou. E me deu vida. Me revestiu de toda a armadura de Deus. E hoje eu estou aqui falando com vocês, meus irmãos. Talvez você que está ouvindo possa estar na mesma condição. Talvez você possa estar preso ao pecado. As guerras espirituais internas. Talvez você não tenha força. Talvez é o seu casamento que está passando por essa batalha espiritual. Talvez é o seu esposo que está preso nas pornografia, masturbação, ou sua esposa, ou está no adultério, ou seus filhos que se encontram nas drogas, na prostituição, ou o seu lar está em pé de guerra. Isso são demônios, são seres malignos das trevas que entram por meio de brechas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, a palavra diz assim: não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao diabo, senão ele entra. Ele entra com tudo, ele sai arrombando tudo, sai jogando no chão. E eu dei lugar ao diabo na minha vida. Eu dei lugar. A culpa foi minha. Porque a Bíblia manda orar, vigiar e orar. E eu não fiz isso. Eu cedi à tentação. Eu cedi à carne, à vontade. Tudo isso porque eu estava fraco na fé. Eu não estava mais orando. Não estava jejuando. Não estava meditando na palavra, me alimentando com a palavra de Deus. E eu conhecia a palavra. Amém? Eu conhecia a palavra. Só para vocês terem noção de quão sério isso é. Então, meus irmãos, estamos em guerra espiritual. Estamos em batalha. O diabo não brinca. Não brinca. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar o que aconteceu aqui em casa. Há pouco tempo atrás eu estava deitado e a minha esposa falou assim, que o nosso filho estava chamando. Eu falei, deixa eu ir lá no quarto ver. Aí quando eu cheguei no quarto, eu falei, o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, pai, eu senti algo puxar minha perna. Quando ele falou, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, isso é demônio, vamos orar. Aí começamos a orar, repreender em nome de Jesus. Aquilo passou. Meu filho dormiu. Quando foi no outro dia, eu perguntei, filho, como é que você está? Como foi a sua noite? Ele, pai, estou bem, dormi bem, tranquilo, graças a Deus. Eu falei, amém. São batalhas espirituais. Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei no início. Essa história de dizer, dá-lhe bicuda na cara do cão, o diabo está embaixo do meu pé, pisa na cabeça da serpente para matar, isso é engano, isso é mentira. O diabo está ao derredor. O diabo está ao derredor. Ele está ali, ó. Se você ora, ele vai tentar. Se você jejua, ele vai tentar. Se você está na palavra, ele vai tentar. Se você está em obediência à palavra, ele vai tentar. Se você está buscando a presença de Deus, ele vai tentar. Só que ele não vai ter êxito. Ele não vai ter êxito. Amém? Agora, se você não ora, você não jejua, você não busca, você não se enche, você não se consagra, aí o diabo ele vai tentar e vai conseguir. Ele vai conseguir. Amém?
Então, se naquele momento a minha vida tivesse brecha, se eu tivesse traindo a minha esposa, vivendo uma vida de mentira, em masturbação, em pornografia, em tudo quanto é mais pecado, o diabo ia saber. E como é que eu ia ter autoridade de Deus sobre a minha vida para expulsar no nome de Jesus, para repreender no nome de Jesus? Amém? Vocês estão entendendo como é que isso é sério? São batalhas espirituais. São guerras espirituais. São lutas. Então não dá para ficar brincando, irmãos. Não é para brincar, na verdade não é para brincar. Não é para brincar. Isso é muito sério. O mundo espiritual, ele anda lado a lado com o mundo físico. Você não vê o mundo espiritual, mas você sente. Você sente o mundo espiritual. Quantas pessoas estão aí depressivas, ansiosas, com medo, com pânico, com medo de sair à luz do dia? Escuta passos, ouve vozes, panelas começam a cair do armário, as portas começam a bater, a janela começa a bater. São demônios. É opressão maligna, são batalhas espirituais contra aquela alma. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite? Se enchem de remédio tarja preta, se dopam, não conseguem dormir, porque são perturbadas. São demônios. São espíritos malignos. E você acha que dá para brincar? Dá não, querido. Não dá não. Ou vivemos a palavra verdadeiramente, ou sejamos homem de Deus ou mulher de Deus verdadeiramente, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, fortalecido em Deus, revestido do alto da cabeça à planta dos pés da armadura de Deus, ou voltamos para o mundo. Não dá para brincar, porque o diabo não brinca, os demônios não brincam. E como é que você vai brincar? Como é que eu vou brincar? É luta, são batalhas espirituais. São batalhas. São guerras. Se eu for parar para contar aqui as experiências que eu já tive no mundo espiritual, vai longe aqui. São lutas. O mundo espiritual existe. Paulo mostrou aqui em Efésios 6, 10 ao 17. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas são contra seres espirituais. Amém, meus irmãos? Então devemos estarmos atentos sobre isso. Não é tempo de ficar brincando com as coisas de Deus, não. Temos que levar as coisas de Deus a sério. Eu vou repetir. O alvo do diabo e dos demônios na batalha espiritual é a tua casa, é o teu casamento, a tua família, teus filhos, teu ministério. Teu ministério. Esse é o alvo. Esse é o alvo. E eu vou dizer novamente aqui, pare com essa história. Pare com essa história de ficar cantando, pisa na cabeça da serpente para matar, dá-lhe bicuda na cara do cão. O diabo está debaixo dos meus pés, é mentira. Paulo mostrou aqui que é mentira. Pedro também mostrou que é mentira. Vigiai, igreja, vigiai. Vigiai. Quantas famílias cristãs o diabo não tem destruído? Quantas famílias cristãs o diabo não tem colocado adultério? Quantas famílias? Quantas famílias? Quantas? Quantas? Aí você vai ver a base histórica da família. Eu não estou julgando, não estou criticando, mas é uma realidade. Não estava em concordância com a palavra. Não quer dizer que o diabo não vai agir. Ele vai agir ainda que esteja em concordância. Eu acabei de citar aqui agora mesmo o que aconteceu aqui em casa. Mas é diferente quando você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, quando você está fortalecido no Senhor, quando você está revestido de toda a armadura de Deus. O diabo ele vai tentar sim contra a tua casa, contra o teu casamento, contra seus filhos, teu ministério, mas ele não vai ter êxito. Ele não vai conseguir.
porque o Senhor é contigo. Agora, se a vida está de qualquer maneira, aí o diabo vai destruir. Os demônios vão destruir. Porque tem brechas. Um conselho, fecha as brechas. Brechas abertas, o diabo entra. Brecha fechada, o diabo não entra. Amém? Vigiai, igreja. Vigiai. O povo de Deus está perdendo batalhas espirituais por falta de sabedoria, por preguiça, por comodismo espiritual. Pois é. O diabo está dando gargalhada dessa geração de crente hoje, que não quer orar, que não quer jejuar, que não quer ler Bíblia, buscar conhecimento. Muitos crentes não conhecem essa palavra aqui de Efésios, não sabem nem qual livro, aonde está Efésios. Não sabe. Não sabe. E aí, quando a batalha espiritual se instala, aí quando acontece a batalha espiritual, não sabe o que vai fazer, ficar perdido. Igual cego em tiroteio. E o diabo vai com tudo, para destruir, para destruir, Os demônios vão atrás, para destruir. Porque eles veem, eles percebem que aquela vida, que aquela família, aquela casa não tem revestimento espiritual da armadura de Deus, não tem oração, não tem o Espírito de Deus, não tem poder para repreender. Não tem. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. De todo o meu coração, eu queria que tivesse mais pessoas aqui para poder ouvir essa palavra. O tanto de pessoas que entraram aqui desde o começo e saíram. Meus irmãos. Mas é isso. É batalha espiritual. Muitos estão buscando por aí revelações, profecias, quem interprete sonhos. Muitos estão por aí, tira uma palavra para mim. Eu preciso de uma palavra. Mas quando na verdade não querem ouvir o Evangelho de Cristo. Paulo disse que chegaria um tempo em que a igreja teria comichões nos ouvidos por não suportar essa doutrina, ou seja, os ensinamentos da palavra. É o tempo que estamos vivendo. É o tempo. Batalha espiritual. Todos passam. Agora eu faço uma pergunta. Será que todos sabem guerrear? Será que todos sabem batalhar essa batalha espiritual? Será que todos conhecem os inimigos espirituais? Será que todos conhecem as armaduras espirituais? Fica a pergunta no ar. Fica a pergunta. Amém? Eu não ia entrar aqui nesse horário, mas eu senti no meu coração de entrar aqui esse horário para falar essa palavra. Porque é importante, meus irmãos. É importante. É muito importante essa palavra. Então você que está ouvindo, guarde no seu coração Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 17. A armadura de Deus. Vou repetir o que eu falei no início. Uma igreja que não ora. Você, crente, que não ora, é uma igreja morta, uma igreja fraca, uma igreja vazia, uma igreja sem o Espírito de Deus. E Paulo dizia isso para Éfeso, para a igreja de Éfeso. É necessário ter uma vida de oração. É necessário. É muito importante. Você só vai vencer o diabo e os demônios com uma vida de oração, buscando poder, revestimento do céu para a sua vida, tendo consigo a armadura de Deus sobre a sua vida e a presença do Espírito.
Não há outra forma de você vencer. Não há. Amém? Eu vou ser bem sincero para vocês, como eu sempre sou nas minhas lives. Olha a quantidade de vidas que estão aqui. Mas se fosse uma live de revelação, de profecia, de línguas estranhas, aqui estaria cheios. Mas o diabo não quer que o homem e a mulher ouça o Evangelho de Cristo. O diabo não quer. O diabo não quer. O diabo não quer que a palavra de Deus seja pregada. Na verdade, o diabo não quer que a palavra de Deus seja ouvida. Ele não quer. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra dessa noite. A armadura de Deus. Busque a armadura de Deus para a sua vida. Busque a força de Deus para a sua vida. Se você não ore, a partir de hoje passe a orar. Busca poder para a sua vida. Feche as brechas. Brecha abertas. O diabo entra. Brecha fechada. O diabo não entra. Feche as brechas no seu casamento. Feche as brechas no seu lar. Feche as brechas na vida dos seus filhos, ensinando-os a palavra de Deus, dando exemplo para eles como homem e mulher de Deus dentro do seu lar. Feche as brechas na sua mente. Feche as brechas nos seus lábios. Feche as brechas no seu coração. Feche as brechas nos seus olhos. Feche as brechas nos seus membros. Feche as brechas nos seus pés. Feche as brechas. E se encha de Deus. Busque a Deus. Em nome de Jesus. E entenda que o teu inimigo não é carne e nem sangue. Ou seja, não é o homem. O teu inimigo não é a mulher. O teu inimigo são demônios. Seres espirituais da maldade. Seres malignos. Violentos. Amém? Estamos em guerra espiritual. Estamos em batalha. E a batalha é travada na terra dos viventes. E aquele que não estiver ligado, aquele que não estiver vigilante, aquele que não estiver orando, aquele que não estiver em jejum, se consagrando, aquele que não estiver fechando as brechas, o diabo vai derrubar. O diabo vai destruir. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vigiai. Vigiai. Não brinquem. Não subestime o poder das trevas. Vou repetir. Não subestime o poder das trevas. Amém? Em nome de Jesus. Pastora Adriana, a paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Grato pelos presentes. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastora Adriana. Amém. Que maravilha. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. Medite na tua casa. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 17. A armadura de Deus. Os inimigos espirituais. Guerra espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vou deixar aqui o meu, como eu sempre faço, o meu WhatsApp. Amém? Está fixado. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo fale o seu coração por meio dessa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que você venha se firmar a cada dia na presença do Senhor. Que você venha buscar a presença do Espírito Santo para a sua vida. Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que os irmãos que começaram a seguir o perfil.
Amém? Que Deus abençoe. Quero agradecer a todos vocês pela curtida. Irmã Luziene, a paz do Senhor. Boa noite, mulher de Deus. Obrigado pelo presente. Amém? Em nome de Jesus. Tá aí meu WhatsApp. Amém? Qualquer dúvida, pode me chamar ou me chama aqui no PV da plataforma. Fica à vontade. Tá bom? Boa noite para vocês. A paz de Cristo. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Fui.